Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui, muito importante, tá? Sobre esse tema que eu vou estar falando, ele é um pouquinho longo, então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Então essa vai ser a 1 de 3, e depois eu vou estar gravando as outras 2, tá? Esse vídeo, ele vai falar como eu descobri a gestação dos gêmeos, né? Como que foi, todo esse caminho que a gente percorreu até eles nascerem, né? Como foram os 9 meses, que na verdade foram 8, né? Não foram 9. Então, vou estar contando para vocês aí como que foi desde o início, né? Primeiramente, quando eu engravidei deles, eu tinha uma filha já, né? Minha filha Lívia, na época ela estava com 7 anos. E quando a minha filha tinha 2 aninhos, eu tive uma gravidez, né? Essa gravidez era de um menino, né? O nome dele era Miguel. Ele nasceu de 8 meses também, né? Só que assim, quando eu estava grávida dele de 4 meses aproximadamente, eu descobri que ele seria um bebê cardiopata, né? O que é isso? São bebês, crianças que ao se formarem, eles já vêm com esse probleminha no coração, né? E aí quando eu descobri, depois de uns meses, acho que eu estava com 6 meses mais ou menos, eu descobri que para que ele ficasse vivo, para que ele pudesse ter uma vida normal, ele precisaria passar por 3 cirurgias, né? Então vocês imaginam assim como que ficou a minha cabeça, né? Fiquei muito mal, chorei aquela gravidez inteira, né? E aí, quando eu tava grávida dele de 7 meses, eu descobri que ele também seria uma criança que teria síndrome de Down, né? Então, foi outro baque para mim, outro choque, né? Mas, né, beleza, tudo bem. É, foram passando ali os dias, a gente vai tentando aceitar, né, tudo mais, beleza. E aí, ele nasce, ele faz ali a sua primeira cirurgia com 7 dias de vida, né? Sendo que seriam 3. Então, ele faz ali a sua primeira cirurgia e após uma semana que ele tinha sido operado, ele vem a falecer. Então, assim, eu já estava mal, né? Todo esse tempo, todos esses meses, e aí com a morte dele vem aquele baque ainda maior, né? E aí ali eu fiquei muito desanimada, fiquei muito triste, fiquei ruim ali cerca de um ano, mais ou menos, né? E aí depois que eu estava melhor, eu decidi que eu não queria mais ter filho, né? Eu falei, não, muito sofrimento. E assim, quando eu estava grávida, o meu médico, o que ele falou, né? Para mim, ele falou assim, olha, Geisa, caso você venha engravidar novamente, pode ser que esse outro bebê venha nascer com o mesmo problema. Então, eu tinha esse certo medo, né? E eu falei, não, eu não quero mais ter filho, eu tenho só a Lívia, tá bom, tá ótimo. Beleza, quando a Lívia ela foi crescendo e tal, quando ela tava com 6 aninhos, de 5 para 6 anos, ela me pedia muito um irmãozinho, né? E aí, nisso já tinha se passado 5 anos, né? E esse tempo todo eu sempre tomei remédio, porque eu sempre fui muito fácil de engravidar, né? Então por isso que eu tomava pílula, tudo mais. E aí um dia eu orei a Deus, eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade que eu venha engravidar e que venha acontecer tudo bem, né? Que venha fluir essa nova gestação, amém. Eu aceito. Se não, amém, eu vou entender também. Beleza, pessoal. Parei de tomar o remédio. Quando foi no mês seguinte, descobri que estava grávida, né? Descobri que estava grávida, fui fazer o exame de sangue, né? Porque quando para mim atrasa, eu já sei que eu tô grávida. Já, sabe, já vem aquele clique na hora, atrasou, falei, opa, tô grávida de novo. Aí fui já fazer o exame de sangue e deu lá, positivo. Falei, amém, né? Amém, Senhor. Ali eu já estava orando bastante, sabe? Orando a Deus para Deus me dar forças, para que assim toda aquela bagagem que eu tive, que eu tinha, né? Para que eu não viesse passar por isso novamente. E aí a gente esperou ali mais ou menos uns 15 dias. E aí a gente contou para Lívia, né? Até porque meio que eu engravidei mais ou menos por ela, né? Eu queria muito, mas ela também teve essa grande participação.
Aí a gente contou pra ela, fiz um vídeo, né? Inclusive eu vou estar colocando aqui pra que vocês vejam esse vídeo da época. E aí a gente contou pra ela que eu tava grávida, ela chorou. Ai, mãe, obrigada, mãe, por um irmão ou uma irmã, tal. Beleza. Passaram, assim, mais ou menos uma semana. Aí, um dia de manhã, ela pegou e falou assim, mãe, essa noite eu tive um sonho. Aí eu falei, nossa, Lívia, sério? Tá, o que que foi, né, seu sonho? Conta pra mim. Mãe, eu sonhei que você tava grávida e eram gêmeos. Aí eu fiquei assim, ah, tá, aham. Eu falei, não, Lívia, mas acho que não é gêmeos não, é só um, tal, tudo bem. Isso eu tava grávida de, acho que 4 semanas, mais ou menos, quando a gente contou pra ela. Com 6 semanas, eu fui fazer a primeira ultrassom. 6 para 7 semanas, fui fazer a primeira ultrassom. Nesse dia, a gente foi sozinha, né? O meu esposo, ele estava trabalhando. E aí foi eu e a Lívia, né? Eu falei, Lívia, vamos comigo, tal, não sei o quê. Mãe, vamos, que eu quero ver meu irmão. Quando chegou lá, gente, assim, né? A gente ora, a gente pede a Deus, mas meio que aquelas lembranças ficam na nossa mente. E assim, qual que era o meu medo? Era de eu fazer essa primeira ultrassom e a médica dar alguma notícia ruim. Então, assim, ela foi comigo, chegando lá, ela ficou do lado de fora. Eu falei, não, Lívia, fica aqui e tal, não sei o quê, né? Tinha uma salinha ali que tinha uns brinquedos. Aí tinha mais, acho que uma secretária e tal, aí ela ficou ali, né? Tudo isso por medo, né, gente? De a médica falar ali e ela já começou a chorar, e eu também, né? Eu não sabia como que eu iria reagir, e ela fica ali fora. Eu entro pra sala, tal, a médica conversa comigo, tudo mais. Aí a médica olha, né, ela tá fazendo ali aquela ultrassom, e aí eu olho pra ela assim, e ela tá com uma cara assim meio de assustada, sabe? Olhando ali e tal, pra tela do computador, aí eu olhei assim pra ela, falei, meu Deus, acho que não tem coisa boa vindo aí, sei lá, aconteceu alguma coisa de ruim, né? Aí ela pegou, né, tipo, ligou aquele som, né, que tava até então sem som. Ela ligou o som, aí ela falou assim, mãezinha, você tá vendo aqui? Aí veio, né, aquele coração, tu. Aí eu falei, ufa, acredito que tá tudo, né, tá ali mais ou menos tudo bem. Aí eu peguei e falei assim, sim, doutora, eu tô ouvindo. Aí ela falou assim, então, aqui, ó, a gente tem um coração. Eu falei, aham. Aí ela vai, gente, mostra a outra parte, ela fala, e aqui tem um outro. Eu falei, hã? Como assim? Aí ela, parabéns, dobrado, mamãe, são gêmeos. Gente, quando ela falou isso aí, na hora, eu lembrei do sonho da Lívia, né, da minha filha, eu falei, meu Deus, é gêmeos. O Senhor já tinha, acredito eu, já tinha mostrado para ela, né, ela me contou, mas eu não levei muito a sério, até porque na minha família, até onde eu sei, não tem gêmeos, e assim, na família do meu esposo, ele tem um tio, esse tio hoje já tá com seus 70 anos, 75 anos, na época, quando ele nasceu, era ele e outro irmão gêmeo, só que aí parece que esse irmão dele, ele veio a falecer, e aí ficou só ele. Então, aí a médica pergunta pra mim, ela fala, mãe, você tem gêmeos na família? Eu falei, olha, que eu saiba não. Aí ela falou, então vê aí direitinho, tal. Aí, gente, acabou aquela ultrassom. Eu saí daquela sala, assim, meio que sem acreditar, sem chão, né? Aí a Lívia falou, mãe, aí como é que foi? Eu falei, Lívia, foi tudo bem. Eu falei, não vou falar pra ela, até porque quando a médica tava me examinando, ela falou assim, olha, mãezinha, como, né, tipo, você tá grávida agora, vem esse início e tal, pode ser que um deles venha vir a óbito, porque isso acontece muito quando são gêmeos, tal. Eu falei, então aí já deu, assim, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo já deu aquele banho de água fria. Eu falei, não, então eu vou segurar, eu não vou contar nada pra ninguém, porque vai que eu conto e aí acontece isso, né? Então fiquei quieta. Esperei ali mais uns 20 dias, aí eu voltei lá de novo pra fazer outra ultrassom. Aí ela falou, mãezinha, tá tudo bem, os dois estão aqui, ou duas, que até então eu não sabia o que eram, eles estão aqui, então agora você pode falar, caso você queira falar, né, pra sua família, amigos, familiares, você pode falar. Eu falei, então tá bom, beleza, saímos de lá, né, quando eu tava ali mais ou menos, e aí nisso, pessoal, essa época, eu trabalhava fora,
quando deu essas 8 semanas que eu tinha feito essa outra ultrassom, eu falei, não, então já que ela já me liberou, eu preciso falar agora também para onde eu trabalho, né? Preciso avisar a empresa, tudo bonitinho. Avisei a empresa. Quando eu avisei a empresa, eu estava ali aproximadamente grávida de 2 meses. Quando passou ali umas 2 semanas, 3 semanas, aí o meu médico, ele me deu uma carta para que eu fosse afastada desse meu trabalho, né, para que eu ficasse trabalhando via home office. Aí, até porque aqui onde eu moro até a empresa, eu levava de carro, tá? De carro eu levava 1h30 para ir e 1h30 para voltar. E nesse caminho pode acontecer muitas coisas, né? Quando a gente tá ali grávida ali no 6º mês, 7º, assim, é muito fácil de nós termos infecção de urina. Então eu peguei e falei, não, então já que o médico ele tá me dando esse conselho, ele tá me dando essa carta, eu fui, entreguei onde eu trabalhava. E aí no mesmo dia eu entreguei essa carta de manhã, no mesmo dia à tarde, aí eles vieram falar para mim que no dia seguinte eu já poderia trabalhar de casa. Então assim, foi algo muito bom, né, porque eu tive todo esse cuidado, né, eu não precisava pegar trânsito, até porque eu tinha medo às vezes de trabalhar e aí vem, sei lá, algum motoqueiro, algum outro carro, né, aí vem, fecha a gente fica ali, às vezes agitada, nervosa, então eu tinha muito medo que algo de ruim pudesse acontecer, então eu achei maravilhoso, e a partir então dos meus 2 meses, eu fiquei trabalhando home office, trabalhei até eles nascerem, até 15 dias antes de eles nascerem. E aí ali correu mais ou menos tudo bem, né? Embora seja uma gestação de gêmeos, a gente sabe que tem vários riscos. Para quem tá grávida aqui de gêmeos sabe, mas foi tudo tranquilo. Até as minhas 15 semanas de gestação, né? Eu só vou adiantar aqui mais ou menos, mas esse assunto é pro vídeo 2 de 3, né? Igual eu expliquei aqui para vocês. Eu iria estar dividindo esse meu relato de parto em 3 vezes, em 3 vídeos, porque é muito conteúdo, é muito assunto, então para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir ele em 3. Mas no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês melhor o que aconteceu quando eu tinha ali entre 13 e 15 semanas, né? Só vou adiantar para vocês, antes de eu engravidar, eu já sabia que eu tinha pedra na minha vesícula. E essa pedra eu teria que tirar. E aí, pessoal, adivinhe, eu fiz a cirurgia de retirada de pedra na vesícula com 15 semanas de gestação. É isso mesmo. Quando isso aconteceu comigo, eu até dei uma pesquisada aqui, né, para ver se tinha alguma mãe que tinha feito esse tipo de cirurgia, e eu vi somente uma mãe. Ela operou quando ela estava grávida de 7 meses, porém era somente um filho, né? Ela estava grávida de uma gestação, né? Somente um bebê. Agora de gêmeos eu não ouvi nada parecido. Então, caso você tenha pedra na vesícula, o seu médico tenha te aconselhado a você operar, eu vou estar explicando mais aqui, tá bom? No próximo vídeo. E então foi assim, pessoal. Foi dessa forma que nós descobrimos a gravidez gemelar. Ah, e aí depois que eu descobri, a gente deu a notícia para nossa filha, né? Depois que a gente fez essa outra ultrassom, a gente avisou para ela, né? Falamos, Lívia, a mamãe tá grávida e são gêmeos. Aí ela falou, eu sabia, mamãe, eu já sabia. Então, só eu que tava meio assim, né? Perdida, meio na dúvida, mas segundo ela já sabia. Acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, ele tenha mostrado isso para ela através desse sonho que ela teve, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da descoberta. Quem ainda não é inscrito aqui neste canal, peço para que você se inscreva sempre que eu estiver gravando o vídeo e eu postar, vocês vão saber em primeira mão, tá bom? Dê o seu like, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode estar colocando aqui, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo e poder ajudar de alguma maneira, tá bom? Espero que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão, tchau!